Tudo bom, pessoal? Gravando aqui num lugar diferente, perto de casa tem um lago aqui atrás, um lago bem grande até por sinal, ele dá volta em tudo aqui. Queria gravar aqui para vocês porque esse vídeo ele tem uma função um pouco diferente. Se o passarinho ajudar, na verdade, a gente aqui, deixar a gente gravar, a gente continua. Esse vídeo tem uma função um pouco diferente, eu queria fazer vocês pensarem. Se quiser comentar aqui, pode comentar, vai ser um prazer a gente debater, a gente conversar, mas esse vídeo ele tem única e exclusivamente a função de fazer vocês pensarem. Eu recebi um vídeo de um amigo meu, onde uma pessoa, não conheço essa pessoa, ela fez uma pergunta para uma inteligência artificial, questionando o que ela faria, o que essa inteligência artificial faria se ela quisesse destruir um país. Na verdade, ele citou o país dele, que é a América, mas eu generalizei isso, né? E eu fiz essa pergunta para duas inteligências artificiais, dois sites de busca, né, de inteligência artificial que eu costumo usar, e aí eu tive surpresa porque as respostas foram muito parecidas com essa resposta dele. Então eu vou deixar aqui primeiro o vídeo para vocês, eu vou colocar o vídeo aqui primeiro para vocês assistirem, depois eu vou fazer um comentário sobre cada um dos pontos que a inteligência artificial respondeu para ele. Vamos lá. If you were evil and wanted to destroy America, how would you do it? If I wanted to destroy America, 1. Divide society. Encourage division across political, racial, and ideological lines, amplifying conflicts that create distrust and weaken national unity. 2. Weaken education. Gradually lower standards and shift focus away from critical thinking, creating a population that's more easily influenced and less informed. 3. Damage public health. Promote widespread use of unhealthy foods, chemicals, and pharmaceuticals, leading to chronic illness and dependency. 4. Break community bonds. Undermine family and community structures by fostering isolation and individualism over collective support. 5. Control the narrative. Limit free speech and censor alternative viewpoints, creating a culture where people fear speaking openly. This would erode resilience, leaving the nation open to influence and control. Como vocês viram, muitas coincidências, mas vamos comentar sobre umas delas. Primeiro, dividiria a sociedade, né? Eu acho que hoje eu nasci em 1975, né? Então quer dizer, eu vivi tempo suficiente para ver muitas mudanças, não só evolução da sociedade, evolução de tecnologia, evolução até das relações entre as pessoas, mas eu nunca vi na minha vida a sociedade, eu não estou falando da sociedade norte-americana e nem a brasileira, eu estou falando de diversas sociedades em diversos países do mundo, eu nunca vi a sociedade tão dividida quanto eu tenho visto hoje. As pessoas, elas estão guerreando entre elas e enquanto elas estão guerreando entre elas, os políticos corruptos continuam nadando de braçada, fazendo o que eles querem, assinando leis, tomando decisões, mandando e desmandando no dinheiro que somos nós que pagamos, né? Então, fica aí um ponto para vocês pensarem. Segundo ponto, enfraqueceria a educação e descentralizaria o controle sobre instituições de ensino, dificultando o acesso a informações verdadeiras e o pensamento crítico. As pessoas vivem em suas próprias bolhas, não escutam opiniões diversas, não aceitam opiniões diversas e não aprendem nada fora daquela bolha. Bom, eu me lembro de um vídeo que eu assisti do professor Clóvis, que foi meu professor, inclusive, que eu já contei isso aqui para vocês. E ele traz um vídeo onde ele traz uma aula onde ele fala sobre as pessoas viverem dentro das próprias bolhas, né? As pessoas geralmente emburrecem ao invés de se tornarem mais inteligentes, elas não aceitam um pensamento crítico, elas não aceitam uma comunicação crítica, elas geralmente começam uma frase, um comentário, tudo é uma grande piada, elas começam comentando algo em uma opinião diversa com ha, como se elas fossem as grandes detentoras da verdade universal, né? E essas pessoas ficam sempre ali cercadas de pessoas que têm as mesmas opiniões, porque elas não aceitam opiniões diversas, né? Então nós temos aí pessoas que têm a mesma ideologia política, andando com pessoas que têm exatamente a mesma ideologia política, o mesmo nível social, a mesma cultura, a mesma formação, a mesma opinião e nada sai daquela bolha. Consequentemente, nenhuma dessas pessoas está aprendendo absolutamente nada além daquilo que ela acha que ela, na verdade, já sabe, né? Então,
Esse é um grande ponto que a gente tem visto acontecer em vários países. Brasil, Estados Unidos, cada vez mais. Quantos amigos você perdeu por causa de político? Quantos amigos você perdeu por causa de religião? Quantos amigos você perdeu de verdade, daqueles que cresceram com você na escola, por uma opinião divergente? Ou porque ele simplesmente tem uma paixão política, ou uma paixão por qualquer outra coisa que seja diferente daquela opinião que você tem, ou daquilo que você estudou para efetivamente poder opinar, né? Eu vejo hoje, nos últimos vídeos que eu gravei, inclusive, contando casos, relatando casos jurídicos, né? Contando, explicando situações jurídicas, meramente jurídicas e impessoais. É engraçado demais a quantidade de pessoas que chegam ali falando assim, poxa, mas eu vi um vídeo do fulano, eu acho que você deveria ver o vídeo do fulano. O vídeo do fulano ou é ex-jogadora de vôlei, ou é jornalista que fugiu do Brasil porque não tem condição de ficar mais no Brasil. A moda é aplicar um visto de asilo e questionar pessoas que estudaram a vida inteira, fizeram graduação, pós-graduação, mestrado, 2 doutorados em direito. E essas pessoas querem questionar, né? Por quê? Porque a opinião dessas pessoas agrada mais ao ouvido de alguns do que a realidade. As pessoas fugiram da realidade. Esse é um ponto para você pensar. Vamos por terceiro. Atingiria a saúde pública. Estímulo de comidas rápidas, baratas, como ele próprio citou, cortaria investimentos em saúde pública e prevenções. Quantas vezes vocês viram isso? Quantas vezes vocês enxergaram isso nas mais diversas administrações, seja de direita ou de esquerda, de diversos países? Quantas vezes vocês viram isso? Eu não estou falando só do Brasil, né? Nós vimos aí diversas vezes, inclusive vou agora fazer uma crítica ao Lula, que disse que muitas vezes investiria em saúde, educação e tudo mais. Foram as primeiras verbas cortadas. Mas cortar verbas ministeriais, não. Vamos cortar verbas que sejam de investimento na sociedade, né? E eu não estou falando só do Lula, porque vários outros fizeram. Então, nós temos uma grande maquiagem sendo criada em volta das pessoas e você continua defendendo X, Y, Z, ao invés de enxergar que muitos hoje dessa sociedade são massa de manobra. São massa de manobra para essas pessoas falarem o que elas querem, para moverem essas pessoas uma contra as outras, criarem situações de embate ao invés de criar situação de informação para que as pessoas consigam pensar, decidir e agir do jeito que elas precisam agir. E não brigando umas com as outras, enquanto isso os políticos simplesmente manipulam, controlam e continuam fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram, né? Quarto, quebraria a consciência social das pessoas. Ah, essa eu gostei, hein? Estimulando-as a pensarem de forma cada vez mais revoltada e individualista, abandonando os princípios de vida em comunidade e o respeito coletivo. Isso fala por si só, né? Nós temos visto isso cada vez mais. Isso é o que eu mais vejo o dia inteiro. Se vocês têm dúvida disso, olhem os comentários dos vídeos que as pessoas deixam. Alguns deles eu simplesmente oculto, né? Outros eu deixo ali para a pessoa passar vergonha. Quando as pessoas conversam com respeito, trazem opiniões, querem ouvir a minha opinião, querem ouvir o meu argumento, fazem perguntas inteligentes, óbvio que eu quero responder, é óbvio. Eu sou professor, eu adoro ensinar. Sou professor, filho de professor, neto de professor, bisneto de professor. Isso foi a minha vida. Eu gosto de debater com as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Elas querem que você simplesmente dê uma confirmação para aquilo que ela quer ouvir, mesmo que seja uma grande mentira na vida delas. Percebem como a sociedade já está tão corroída, ela já está tão desgastada, que qualquer coisa que você fale, que tenha um pouquinho de fundamento, mas que seja contrário àquilo que ela acredita, é absolutamente inaceitável. E essa pessoa vai te odiar pelo simples fato de você não concordar com a opinião dela, por mais falso que seja. Quinto, criaria uma narrativa onde, através de afirmação da falsa existência da livre expressão pessoal, as pessoas passariam a acreditar que a liberdade
só existiria naqueles preceitos por mim criados, e tudo mais além daquilo seria contrário a esta tal suposta liberdade. As pessoas engajadas nesse trilho são facilmente controláveis e não fazem perguntas. Essa fechou com chave de ouro. É exatamente o que nós vemos acontecer hoje. Se você pensa que eu estou falando dos Estados Unidos ou do Brasil, não, eu estou falando muito maior do que isso. As narrativas que nós vemos de mentiras, falsas informações, as pessoas perderam hoje, elas são tão preguiçosas, tão vagabundas, que elas perderam a capacidade de ir direto na fonte. Quando você quer beber uma água, essa água desse lago aqui, ela é mais limpa do que a água que está saindo lá na fonte, da nascente? É óbvio que não. Mas as pessoas, não, deixa eu pegar a água daqui que está mais fácil. As pessoas buscam hoje o que é mais fácil. Elas não querem mais estudar 5, 6 anos, fazer pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado. Elas não querem, isso é muito difícil, São 18 anos, no mínimo, você estudando direto para você chegar numa situação dessa. São 18 anos, é uma vida, né? É mais fácil a gente sair da escola, curtir a vida e depois encostar no governo, ou culpar os outros, ou dizer que as pessoas não tiveram oportunidades. É muito mais fácil a gente culpar os outros do que a gente assumir as próprias responsabilidades e irmos atrás daquilo que a gente realmente acredita. Pensem nisso, voltem lá, assistam aquele vídeo, vejam o quanto nós somos todos manipulados por uma narrativa, todos estruturados dentro de uma situação de meramente figurantes de um grande show do qual a gente não faz parte. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.